Uma vez eu me arrisquei na cozinha a fazer um bolo. Era um bolo de aniversário, eu queria que ficasse caprichado. E aí eu pesquisei algumas receitas na internet que eu nunca tinha feito um bolo. Já tinha feito outras coisas na cozinha, mas nunca tinha feito um bolo. E eu vi que peguei a receita original, farinha, açúcar, as quantidades certas que eu nem me lembro de cabeça, ovo, manteiga, fermento e por aí vai. E aí eu vi que tinha um jeito certo de fazer o bolo, a sequência. Primeiro você tem que misturar os secos, depois você mistura os úmidos, você derrete a manteiga ou a margarina, bate tudo, né, os ovos junto com a manteiga, e depois você incorpora um no outro, bota o fermento, bota no forno e está tudo certo. Esse é o jeito prático, rápido, não tem erro em relação a fazer o bolo. Mas eu queria que ficasse caprichado. Já que eu ia fazer um bolo, não queria que ficasse um bolo mais ou menos. Eu queria correr menos risco, inclusive, de errar. E aí eu li que é legal peneirar os ingredientes secos. Então eu peguei a farinha, peneirei a farinha, eu acho que eu peneirei 2 vezes até, que era uma peneira meio grande, meio grossa, e aí a farinha não ficava peneirada direito, eu vi que ficava umas bolinhas, eu falei, vou peneirar de novo, peneirei o açúcar, misturei os dois. Aí eu li que, se fosse para ficar caprichado mesmo, as claras tinham que ser batidas em neve. Não era uma coisa obrigatória, então separei as claras das gemas, peguei as claras, bati em neve, deixei separado. Vi que eu tinha que incorporar isso no final, então misturei os molhados com o seco primeiro e no final eu botei as claras em neve, que isso deixava o bolo mais fofinho. E aí a última coisa mesmo era botar o fermento, e não podia mexer muito depois que botasse o fermento, então fui muito cuidadoso. Botei o bolo no forno, deu super certo, o bolo não ficou solado e ficou muito bom no final das contas, e cheguei no meu objetivo, que era fazer um bolo fofinho e gostoso. E aí vem as questões. Por que precisa ser um bolo fofinho ou não? É a forma de fazer, é o resultado final que eu quero ter. Tudo é a receita. Existe uma receita do que eu tenho que fazer para chegar num tal objetivo ou em outro. No final, o resultado é o mesmo, é o bolo pronto. Tá um bolo duro, tá um bolo seco, tá um bolo fofinho, tá um bolo gostoso de ser comido. Então, tudo isso depende de como a gente fez a receita. Se botou os ingredientes certos, se mediu certos ingredientes e por aí vai. Por que eu estou trazendo isso aqui hoje? Porque uma das coisas que a pessoa traz para a gente, também trazem bolo, mas uma das coisas que as pessoas trazem para a gente aqui na clínica no dia da avaliação é um pedido médico. Isso é uma coisa muito comum, especialmente aqui no Brasil, as pessoas ficam muito preocupadas porque o médico encaminha o paciente para a fisioterapia. E isso não é uma obrigatoriedade. A pessoa não precisa passar pelo médico primeiro. Isso é importante sempre ser pontuado. A fisioterapia é a profissão de primeiro contato. Então a pessoa está com uma dor no ombro, ela pode vir direto até a clínica. A gente consegue avaliar esse paciente para conseguir entender o que pode ser feito para aliviar essa dor. Se a coisa persistir, é claro que é interessante ela procurar um médico também para fazer algum exame, para fazer alguma análise um pouco mais profunda, mas de uma forma bem geral, a gente consegue fazer um atendimento muito bem feito aqui, mesmo a pessoa não tendo exame de imagem nenhum, mesmo sem antes ter passado pelo médico. Mas na grande maioria das vezes, elas estão vindo encaminhadas pelo médico. Estão trazendo não só o exame, como também esse pedido médico. E aí é que vem a questão, esse pedido muitas vezes trazem informações que são importantes mesmo, como o diagnóstico do paciente. Já está ali meio que traçado o caminho para a gente. A gente não tem que ficar tendo muito trabalho para descobrir o que o paciente apresenta. Mas já tem ali um diagnóstico fechado, a pessoa já sabe quando vai voltar no médico para fazer uma reavaliação, ela já sabe quantas sessões de fisioterapia ela vai ter que fazer nesse tempo para voltar até o médico. E aí, às vezes, não é raro, acontece também desse pedido médico ter descrições de tratamentos fisioterapêuticos ou até de músculos que têm que ser trabalhados com esse paciente em questão. E aí é que vem o problema. Porque muitas vezes, eu não estou sendo exagerado aqui, muitas vezes o que está descrito não é adequado para o quadro do paciente. Mas por que o médico escreveu, afinal de contas, se não é adequado? Porque, necessariamente, não é obrigação do médico entender sobre processos terapêuticos. Essa é minha obrigação, essa é a nossa obrigação aqui dentro da clínica. Nós, fisioterapeutas, temos que estudar o que funciona e o que não funciona para conseguir entregar um resultado bom para o paciente. Quando a gente vai no mecânico, a gente não vai esperando que outra pessoa diga ao mecânico o que ele tem que fazer. Ele já sabe o que tem que fazer. Né? Eu não estou aqui comparando as profissões de fisioterapia e mecânico como se fossem iguais, mas a questão é que ele sabe analisar a situação, ele sabe o que precisa ser feito de forma eficiente para conseguir entregar o resultado que a pessoa precisa. E aí que vem a grande dificuldade, porque as pessoas acham que o médico está numa hierarquia acima do fisioterapeuta, quando não está, nós estamos em par de igualdade nessa questão. Então, necessariamente, o que vem na receita médica não é para a gente seguir em 100% das vezes. Tem muita coisa ali que, se a gente fizer, vai atrasar o processo de recuperação do paciente.
E na hora que a gente está tendo esse diálogo com a pessoa, é que a gente precisa entrar num processo de convencimento de que não necessariamente aquilo tudo que está descrito ali está correto. Boa parte às vezes está certo, como boa parte às vezes está errado, como boa parte às vezes não vai nem fazer diferença para o quadro do paciente. Então a mensagem final que eu gostaria de deixar é: o pedido médico é importante especialmente para reembolso médico. Reembolso do serviço de saúde que a pessoa está tendo. Isso é feito pelo plano de saúde. Como é que funciona? A pessoa tem que ter um pedido médico, isso é obrigatório. Ela tem que ter a nota fiscal do serviço de tratamento, no caso de fisioterapia, e um relatório fisioterapêutico a respeito do que foi feito no processo de tratamento. Então, nesse relatório, isso é uma coisa artesanal. A nota fiscal ela é emitida assim, no caso a pessoa faz o pagamento, a gente emite uma nota fiscal, ela vai estar vinculada ao CPF da pessoa que fez o pagamento e fez o tratamento. E a gente artesanalmente tem que produzir um relatório. Nesse relatório a gente vai colocar diversas informações, como por exemplo, coisas que vinculam aquele relatório à nota fiscal. Então tem que ter o número da nota fiscal, tem que ter o nome, CPF, a data das sessões, quanto custou. A gente tem que repetir algumas informações que estão na nota fiscal no relatório. E junto no relatório a gente também inclui diagnóstico do paciente, que aí vincula com o pedido médico, diagnóstico do paciente, o que a gente fez durante a sessão de tratamento e alguns códigos de uma tabela da ANS, que é a Agência Nacional de Saúde, que regula os órgãos de plano de saúde, a seguradora de saúde, em que a gente coloca códigos ali numéricos que representam os tratamentos que a gente fez. Então a gente monta um relatório bem completo para que essa pessoa leve isso até o plano de saúde. Nada disso funciona se ela não tiver o pedido médico. Então o pedido é uma coisa mais importante, é claro que é uma certa brincadeira, mas a coisa mais importante que a gente diz para o paciente em relação ao plano de saúde é: guarda, porque se o teu plano faz reembolso, o pedido médico é essencial nesse processo. Então, se você tem alguma dúvida em relação a reembolso com o plano de saúde, fala com a gente que a gente consegue trazer algumas noções a respeito disso e é uma facilidade a mais que a gente oferece para os pacientes que procuram a gente aqui na clínica para conseguir facilitar ainda mais o acesso à fisioterapia de qualidade com direito ao reembolso se o plano de saúde cobrir. Vamos em frente e até a próxima!